Olá, pessoal! Agora é a segunda parte do vídeo, dando continuidade a relações ecológicas. No vídeo anterior, a gente falou a diferença, né, de relações ecológicas intraespecíficas, que eu já falei de todas, que são essas daqui de baixo do slide, e já comecei as relações interespecíficas e falei de mutualismo e protocooperação, que eram relações harmônicas. Agora, seguindo, eu vou entrar em herbivorismo. Herbivorismo é uma relação ecológica positiva para uma espécie e negativa para outra espécie. Então, aqui, quando a gente vê o elefante se alimentando de um vegetal, para o elefante está positivo e para o vegetal está ruim. E a característica do herbivorismo é se alimentar não do vegetal inteiro, mas de uma parte viva do vegetal, que pode ser uma flor, que pode ser um galho, pode ser uma folha. Então ele está retirando parte do vegetal, o que para o vegetal é meio ruim, porque vamos pensar na folha. A girafinha está comendo muitas folhas. A planta está perdendo partes importantes, que são regiões onde tem uma taxa de fotossíntese muito grande, então a produtividade está diminuindo, ok? A gente vê isso como uma relação desarmônica, mas a gente tem que pensar que essa relação é muito importante para todos os seres vivos, porque ela é o primeiro, assim, quando a gente pensa em cadeia alimentar, os seres autotróficos, como as plantas, elas são os seres fotossintetizantes. Os primeiros consumidores primários dessas plantas são os herbívoros. Então, é uma fase crucial na cadeia alimentar que a gente não pode deixar de esquecer, ok? O parasitismo é a próxima relação, também desarmônica, se vocês vejam aí, positivo para uma espécie e negativo para outra. Quando a gente fala de parasitismo, a gente tem o parasita, que é beneficiado, e o hospedeiro. Então, aqui, gente, existem dois tipos de parasitismo: o ectoparasitismo e o endoparasitismo. Qual que é a diferença? Ectoparasitismo é quando ele acontece fora do organismo e endo é dentro. Então, vejam aqui os exemplos da esquerda: tem um carrapato, poderia ser também um piolho, que eles parasitam o hospedeiro do lado de fora. Então, quando a gente pensa em parasitismo, ele pode matar o hospedeiro, mas nem sempre ele vai matar. Então, se a gente pensar num piolho, alguém morre porque está com piolho? Não, mas o piolho está parasitando o indivíduo. Então, eles podem se alimentar de sangue, de alguma substância, alguma coisa do organismo para que ele se alimente, por isso que ele está lá. E o hospedeiro, ele acaba não tendo vantagem nenhuma nessa relação. Aqui nesse exemplo, a gente vê um endoparasitismo, que a gente pode ilustrar a lombriga, o amarelão, que são vermes que parasitam o intestino das pessoas. Então, esses parasitas, eles absorvem os nutrientes, prejudicando a qualidade de vida do hospedeiro. A gente não pode esquecer aqui eu coloquei uma imagem de uns parasitas de uma folha. Novamente, a gente, toda vez que pensa em relações ecológicas, a gente foca mais em animais e a gente esquece muito das plantas. Então, aqui, ó, a planta está sendo parasitada por esses pequenos insetos, ok? Outra relação muito conhecida é predação ou predatismo. Então, ela é uma relação desarmônica, porque ela vai ser positiva para um e negativa para outro. Então, como que a gente chama? Presa e predador. A presa é negativa a relação, né? É ruim para ela, e para o predador é positivo porque ele está se alimentando. Então, aqui é clássico, quando a gente assiste aqueles documentários, facilmente a gente vê imagens como essa, né? Da onça, do leão, se alimentando de alces, zebras, enfim. Ok? O que a gente não pode esquecer é que a predação, ela mantém o equilíbrio populacional. Então, toda vez que a gente pensa em predação, a gente não pode esquecer desse gráfico.
Então, aqui neste eixo Y, a gente tem a densidade das populações, ou seja, o número de indivíduos ao longo do tempo, no eixo X. Então, vejam aqui, ó, as cobras se alimentam de ratos. Então, olha aqui, os ratos é essa linhinha aqui, cinzinha, contínua. Então, olha aqui, ó, enquanto a população de ratos está alto, a de cobra está baixo. Então, tem muito rato para pouca cobra comer. Então, o que começa a acontecer? A população de cobras aumenta, e quando começa a aumentar demais a população de cobras, o que acontece com a população de ratos? Começa a diminuir. E essa oscilação é natural, e a gente espera que isso ocorra nos ecossistemas mesmo, que é uma relação de equilíbrio. Quando a gente tira esse equilíbrio, aí sim é problema, ok? A gente pode relacionar muito esse conhecimento de predação com cadeias e teias alimentares. Outra relação ecológica é o inquilinismo. Primeiro de tudo, o que é um inquilino? Inquilino, eu coloquei essa imagem aqui do senhor Barriga com o seu Madruga, que o seu Madruga não tem casa própria. Então, ele mora ele mora numa casa que pertence ao senhor Barriga e ele tem que pagar o aluguel. Por quê? Porque a casa não é dele. Então, o seu Madruga, ele é um inquilino. O que é um inquilino? É a pessoa que mora naquele lugar que não é dele. Então, vamos pensar isso nos animais. O que é inquilinismo? É um ser vivo que vai morar, vai se alojar dentro ou na superfície de algum outro ser vivo. E essa relação, ela é harmônica, ela é benéfica para ou seja, para o inquilino, e para outra espécie, ela é indiferente, ela é nula, neutra. Eu coloco aqui esse zero para representar. Então, vamos supor, aqui a gente tem uma baleia. A baleia, ela tá, se vocês observarem aqui na imagem, ela tá cheia de uns animais que são chamados cracas. Essas cracas são crustáceos que são fixos. Eles podem estar fixos ou no substrato, ou numa rocha, ou então eles podem se fixar em embarcações e até em baleias. Qual que é a vantagem dele se fixar numa baleia? A baleia vai ter mobilidade. Então, a craca, ela tem o benefício de estar ali nessa superfície, e quando a baleia vai nadando, a chance de encontrar mais alimentos é muito maior, ok? Aqui eu coloquei essa imagem do caranguejo se alojando dentro de uma concha vazia. Essa concha é de um animal que já morreu, que não está lá, está vazia. E o caranguejo está se protegendo dentro dessa conchinha que não é naturalmente dele. Então, a gente chama essa relação de inquilinismo. A gente tem também um inquilinismo chamado epifitismo. A gente pode dizer que todo epifitismo é um inquilinismo, mas nem todo inquilinismo é um epifitismo. Por quê? O que são epífitas? São plantas que vivem na superfície de outros lugares. Então, quem são plantas epífitas? São as bromélias, né, que a gente tem uma imagem aqui à esquerda, e as orquídeas, que todo mundo conhece aqui à direita. Muita gente fala que essas plantas são parasitas, e elas não são parasitas, elas não parasitam esses suportes em que elas estão alojadas. Por quê? Elas não tiram nenhum nutriente, nem nada das plantas onde elas estão em cima. Elas apenas estão apoiadas. Então, claro que existem plantas que são parasitas, mas não são o caso dessas epífitas, ok? Então, só para recapitular, epífitas são plantas que vivem sob uma superfície. Tanto que tem orquídeas que, quando alguém falar assim, mas a orquídea ela é um parasita, ela está em cima da árvore, mas você consegue cultivar uma orquídea sem ser sob uma árvore, num vasinho. Então, se ela fosse parasita, ela não estaria ali vivendo, conseguindo sobreviver, ok? Então, elas ficam num suporte. A gente pode dar um exemplo também, que não está aqui nas figuras, nas ilustrações, mas todo mundo conhece o peixe-palhaço, que é o Nemo, que vive dentro da anêmona. Se você considerar que o peixe-palhaço vive no interior da anêmona, a gente pode falar que ele é um inquilino, ele está vivendo dentro da anêmona, ok?
Embora eu já tenha visto questões que consideram essa relação do peixe-palhaço com a anêmona como protocooperação. Porque o peixe, quando ele entra dentro da anêmona, ele tem uma substância no seu corpinho que não deixa as substâncias urticantes da anêmona atingir, né, e matá-los, né? Então eles conseguem ficar dentro da anêmona. Mas a anêmona, ela tem essas substâncias que são tóxicas para muitos organismos. Então, quando o peixe-palhaço está no interior da anêmona, ele está protegido. E quando o peixe-palhaço se adentra na anêmona, se ele levar restos alimentares para o interior da anêmona e ela assim se alimentar desses restos, a gente pode considerar que essa relação é de protocooperação. Lembrando, o que é protocooperação? É uma relação harmônica em que tem benefício mútuo, mas não é uma relação obrigatória. Se estão juntos, muito bem. Se não estão, a vida que segue, tá bom? Temos aqui outra relação chamada comensalismo, que, de novo, ela é uma relação harmônica. Só que ela é benéfica apenas para uma das espécies e para outra ela é neutra, ou seja, não dá benefício nem também prejuízo. Um exemplo clássico é aqui. Esse tubarão, ele se alimenta. Quando ele se alimenta, vamos supor, de um peixe, os restos alimentares desses peixes vão para a água. E existe um peixe chamado rêmora, que até aqui eu coloquei uma ilustração em que mostra que ela tem uma ventosinha aqui, ó, no corpinho dela, em que ela pode se fixar ao corpo do tubarão e ela come os restos alimentares do tubarão. Então, para a rêmora, esse peixinho que tem essa ventosa, é benéfico e para o tubarão não muda em nada, porque ele não ia comer aquele resto mesmo. Ok? Os urubus também, eles praticam, né, o comensalismo, porque eles comem restos. As hienas também, aqui nessa imagem, ó, muitas vezes os leões matam suas presas e deixam seus restos alimentares. Então, para o leão, aquilo é resto, ele não vai mais comer. E as hienas comem aquele resto que ficou ali na natureza. Um exemplo bem legal é quando a gente vai num restaurante ao ar livre, ou mesmo quando a gente está comendo uma pipoca na praça e a pombinha vem comer as pipocas que caíram no chão. A gente não ia mais comer aquela comida, ou mesmo restos alimentares nossos em pratos, as pombinhas vêm, ou alguns outros passarinhos, vêm comer o nosso restinho. Então, essa é uma relação de comensalismo. Para aquelas aves é benéfico, para a gente não muda nada. Essa relação, chamada amensalismo, é uma relação que para uma espécie é indiferente e para outra ela é negativa. Então, tem muitas plantas, por exemplo, os eucaliptos, que secretam uma substância que acaba inibindo o crescimento de outras plantas. Se vocês repararem, quando tem uma plantação de eucalipto, vocês percebam que vocês só veem basicamente eucalipto. Claro, um ou outro vegetal vai ter ali perto, mas no geral tem só eucalipto. Por quê? Porque eles secretam essa substância que impede o desenvolvimento de outras. Então, para as outras espécies é ruim e para a espécie que secretou não mudou nada. Então, a gente caracteriza o amensalismo como uma relação em que uma espécie inibe o crescimento de outras. Eu coloquei essa imagem aqui de elefantes, porque os elefantes, muitas vezes, né, devido ao peso e ao seu grupo muito grande, eles pisoteiam as pastagens. Então, para o elefante não muda nada, e para as graminhas, coitadinhas, elas vão ser todas pisoteadas e morrerem. Então, para elas é bem ruim estar naquele ambiente junto com os elefantes. Um tipo de amensalismo muito conhecido é chamado de antibiose. Antibiose é antivida. Não sei se vocês sabem, mas os antibióticos, o primeiro antibiótico a ser descoberto, que é a penicilina, foi descoberto ao acaso por um pesquisador chamado Alexander Fleming. Então, ele, sem querer, ele errou e descobriu o primeiro antibiótico chamado penicilina. Então, aqui, gente, ó, é uma placa de Petri e isso que vocês veem aqui na placa é um fungo. E sem querer, ele descobriu, se eu não me engano, ele esqueceu essas plaquinhas de Petri no laboratório. E quando ele voltou, ele viu que existiam halos de inibição. Ele percebeu, tá vendo aqui, ó,
ele percebeu que formavam buraquinhos de crescimento, quer dizer, que não tinha crescimento. Então, o que ele entendeu? Puxa, o fungo, penicillium aqui, ele está eliminando uma substância que está matando bactérias. Então, na verdade, ele estudava bactérias, tinha bactérias no meio, e aí, sem querer, entrou um fungo e contaminou. E esse fungo inibiu o crescimento de bactérias. Hoje, quando a gente estuda antibióticos, é muito importante a gente ver a inibição desse antibiótico perante uma bactéria patogênica. Então, se eu estou com dor de garganta e tem alguma bactéria que está me causando uma faringite, uma amidalite, eu vou ao médico e muitas vezes ele me pede um antibiograma. O que é um antibiograma? É um exame que é feito, laboratorial, em que você descobre quais antibióticos são bons para matar aquela determinada bactéria que está te causando um prejuízo, no caso, uma infecção de garganta, tá? Então, não precisa se atentar a esses detalhes nessa aula, mas só para vocês entenderem que um fungo liberou uma substância que matava uma determinada bactéria, ok? Então, para o fungo, não mudava nada na vida dele, né? Então era nulo, neutra a relação, e para a bactéria era um grande prejuízo. Finalmente, temos a última relação ecológica, né, que é a competição interespecífica. Então, é uma relação ruim para as duas espécies. Eu já comentei com vocês na aula anterior que competição sempre vai ser ruim para as duas espécies, mesmo que uma vença, que a gente considere que ela venceu. Mas ela gastou energia, ela teve um gasto a mais para ela conseguir, por exemplo, um alimento. Lembrando que a competição, nesse caso, pode ser por luminosidade, por espaço, por alimento, ok? Então, aqui a gente vê dois animais de espécies completamente diferentes competindo por um mesmo alimento, ok? E para finalizar, aqui é um princípio de Gauss, chamado também de princípio da exclusão competitiva. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui esses dois primeiros gráficos. Então, aqui ó, é um gráfico do número de indivíduos ao longo do tempo. Então, esse desenho aqui representa um protozoário ciliado. É um ser do grupo protista, ele é unicelular e é da espécie Paramecium aurelia. Então, ele é um protozoário, é um organismo. Então, olha como que ele se comporta. Ao longo do tempo, o número de indivíduos vai aumentando quando ele está vivendo isoladamente. Quando o Paramecium caudatum, tá vendo que são de espécies diferentes, esse aqui é a aurélia e esse é caudatum. Ele também, ao longo do tempo, ele aumenta o número de indivíduos, né, ao longo do tempo. Então, aqui, ó, no gráfico 1 e no gráfico 2, as espécies estão sendo cultivadas em laboratórios de maneira isolada. Então, você põe ali esses protozoários num tubo de ensaio com substâncias que são alimentos desses protozoários. E a gente percebe que, isoladamente, essa primeira espécie, ela cresce muito mais, um número de indivíduos muito maior. Mas ok, cada um está no ambiente. Quando você coloca essas duas espécies para viver em conjunto, uma cultura mista, que a gente fala, ou seja, a gente coloca o Paramecium caudatum e a aurélia de espécies diferentes, por isso que é competição interespecífica, eles vão competir. Aí você fala, mas vai competir pelo quê? Eles vão competir por alimento. Eles podem, outros tipos de Paramecium, eles podem competir, por alimento que eles vão competir. Então, vocês vejam aqui, ó, que a espécie aurélia se deu muito melhor. Tanto que a população aqui, ó, cresceu, a partezinha azul, e o Paramecium caudatum se deu mal até a sua extinção. Então, quando a gente fala, aqui, ó, aqui embaixo, ó, superposição de nichos, o que é um nicho ecológico? Um nicho ecológico é quando as duas espécies, elas utilizam da mesma coisa. No caso aqui, elas se alimentam da mesma coisa. Aí você coloca os dois numa cultura que eles comem a mesma coisa. Quem vai se dar melhor? Uma das espécies. Então, essa daqui se deu melhor a ponto de excluir, de extinguir essa outra espécie aqui. Ok?
Então, esse gráfico nos mostra isso. Por isso, o perigo de, quando você introduz espécies exóticas num habitat, é muito perigoso. Por quê? Se você está trazendo uma espécie, vamos supor, uma ave, lá da África, você vai trazer aqui para o Brasil. Você não sabe se essa espécie nova, que a gente chama de exótica, ela vai ter o mesmo nicho ecológico de uma espécie nativa, e se elas vão competir, né? Se elas têm o mesmo nicho, obviamente elas vão competir entre si. E qual das duas será que vai se dar bem? Se for a exótica, ela pode extinguir a espécie nativa daquele ambiente estudado. Ok, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tchau, tchau.